Graças a paz, queridos. Amém. Muito bom, muito bom. Muito felizes por estarmos aqui na presença do nosso Deus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amém. Pai, obrigado pela sua presença, Deus. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que grandes coisas o Senhor tem para nós. Nós não estamos aqui, Deus, para trazer um novo conceito, um novo ensinamento, mas nós estamos aqui porque o Senhor tem coisas novas para realizar com cada um de nós. Tua palavra diz que o Senhor, a sua palavra, ela se renova a cada dia, Senhor. E nós queremos estar disponíveis, sensíveis, abertos, prontos, preparados, Senhor, para cumprir os teus planos, cumprir os teus propósitos. Senhor, traz revelação, traz entendimento, que o espírito de revelação, que o espírito de sabedoria venha sobre o teu povo, venha sobre as nossas vidas, nos trazendo entendimento, Senhor, nos fazendo compreender a tua vontade, os teus planos, os teus projetos, que possamos, Senhor, à luz da tua palavra, olhar para nós como num espelho, Senhor, e nos identificar em ti, Deus. Saber quem realmente nós somos, o que nós fomos chamados para fazer. Deus, desperta o teu povo, desperta a tua igreja. Senhor, a tua palavra diz, Deus, que nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Renova a nossa mente, renova o nosso entendimento, e ajuda-nos, Senhor, a caminhar, a progredir, Senhor, a melhorar a cada dia, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajuda-nos a progredir. Ajuda-nos a avançar, Senhor. Quantos ministérios, quantas vidas travadas, Senhor. Quantas pessoas estão bloqueadas, Pai, com o seu chamado. Pai, quantas pessoas, Senhor, estão infrutíferas há anos dentro da igreja. Mas eu creio que virá um despertar do Senhor. Eu creio, Senhor, que esse movimento já começou no nosso meio, um despertar, ia começar do nosso entendimento, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que não pode ser colocado vinho novo em odre velho, não pode pôr remendo novo em vestes velhas. Renova o nosso entendimento, Senhor, renova o nosso coração. Acende, Senhor, um fogo, uma chama, um desejo, Senhor, por buscar mais da Tua presença. Vem sobre nós, Jesus. Vem sobre o Teu povo, vem sobre a Tua igreja. E traz, Senhor, traz entendimento, traz compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus. Dons redentivos, ou dons de personalidade, é isso que nós temos estudado esses dias, né, esse tempo. O pastor Ricardo deu uma explanada muito legal no primeiro culto, né, já está no YouTube lá, se você não assistiu, pega lá para assistir. Ele falou um pouquinho dessa diferença que existe entre esses dons. Quando nós falamos dons redentivos, ou dons de personalidade, tratam de qualidade de cada indivíduo, características predominantes de cada ser, características que Deus colocou em nós, que Deus colocou em cada um de nós. E nós precisamos conhecer isso e saber quais são essas características, e por isso a proposta desse questionário para que você entenda e compreenda melhor quem você é em Deus e qual é o lugar ou o campo de atuação que você pode melhor desenvolver o seu trabalho. Então nós temos falado sobre isso esses dias para trazer esse entendimento. O pastor Ricardo explicou e falou um pouquinho, lá sobre os dons de governo que estão lá em Efésios capítulo 4.
São dons que Deus dá. Ele escolhe quem deve receber esses dons. Não são qualquer pessoa que recebe esses dons de Efésios capítulo 4. Porque ele refere-se à liderança, aqueles que vão liderar, aqueles que vão dar destino para a congregação, para a igreja. E lá nós temos o apóstolo, temos o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Não são todos. Também ele falou acerca dos dons carismáticos. Ou podemos dizer também os dons de poder. Por quê? Porque ele revela e ele mostra, o poder, a manifestação do poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo. E quando nós vemos esses dons em operação, a gente tem uma convicção e fala, nossa, Deus está aqui. Deus está operando. O poder de Deus está nesse lugar. E esses dons, o Espírito Santo distribui para que for útil. Então, só recebe esse dom aqueles que estão trabalhando. Só recebe esse dom aqueles que estão no campo, que estão se gastando e se deixando gastar pelo Evangelho. Porque no momento oportuno, no momento que você precisar, o Espírito de Deus ele vai te conceder para a glorificação do nome do Senhor, para que o Senhor seja glorificado, vidas sejam libertas. E Paulo também fala que nós devemos procurar esses dons, procurar os melhores dons. Então nós podemos orar a Deus pedindo esses dons. E lá nós temos a palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, os dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas e interpretação das línguas. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Eu estou só dando uma pincelada, o pastor Ricardo já leu sobre isso. E o que nós estamos estudando são esses dons de caráter, essas características peculiares de cada ser humano, que nós chamamos de dons redentivos, que está lá em Romanos capítulo 12, versos 6 e 8, eu quero ler com vocês isso. Romanos capítulo 12. O interessante aqui é que Paulo começa a dizer que, rogo-vos, pois, irmãos, ele começa lá em cima no versículo 1, falando, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Antes de falar desses dons, ele começa dizendo, olha, nós precisamos ser transformados no nosso entendimento. Com a transformação do nosso entendimento, com a transformação, a mudança do nosso pensamento, nós vamos poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, irmãos. Nós precisamos, Deus tem falado, o Senhor tem prometido que Ele vai fazer coisas tremendas no nosso meio, amém? Amém. Você crê nisso? Você é testemunha disso? Amém. Nós não estamos trazendo aqui, não é um estudo para trazer um conceito novo, do cristianismo, ou para falar, não, que o que a gente viveu e está vivendo até aqui é algo bom, é maravilhoso, mas Deus tem coisas maiores ainda. Então, quando nós temos esse entendimento e essa compreensão, nós estamos propícios a experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos saber nos colocar melhor à disposição naquilo que eu sei fazer, naquilo que é habilidade minha fazer, e não simplesmente naquilo que está precisando, naquilo que é a necessidade. Para suprir num determinado momento, tudo bem,
Mas se prolonga muito eu fazer alguma coisa que não é a minha característica ou não é a minha habilidade, ela não vai ficar perfeita. Nós não vamos fazer bem. Então, descendo lá no versículo 6, ele diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então esses dons, o de profecia, o de ensino, né, e nós colocamos até ali para facilitar um pouco, né, o entendimento ali, profeta, o mestre, o encorajador, o servo, o misericordioso, o doador, o líder. Nós exercemos um pouquinho disso, nós temos um pouquinho disso dentro de nós, dessas características. Em algum momento nós exercemos isso. Nós podemos, com essas habilidades, trabalhar melhor umas, né? O cara que não é mestre, ele pode, se ele se dedicar, se ele estudar, ele pode desenvolver bem esse dom de mestre. Então nós desenvolvemos um pouquinho de cada um desses dons. Aí aqui em Romanos, que eu já falei, né, nós temos um pouco de cada um deles. Característica que Deus coloca em nós, são personalidades que podem estar em evidência de acordo com o momento. Mas nós temos cada um deles. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje, o pastor Ricardo falou sobre o profeta, falou sobre o mestre e falou sobre o encorajador. Apesar de serem nomes, uma coisa que precisa ficar bem clara, apesar de serem os mesmos nomes, né, praticamente, por exemplo, você acha o profeta nas 3 listas de dons, mas cada um tem uma característica diferente. Cada um tem uma atuação diferente. Esses dons de Romanos 12, são dons que nós podemos identificar, né? São características que nós podemos identificar na vida de qualquer pessoa. Na vida de qualquer pessoa, nós podemos identificar essas características. O profeta, né? O pastor Ricardo falou muito bem, o profeta é aquela pessoa que ele aponta, ele fala, ele tem base, ele tem certeza. Né? Quando nós trazemos isso para dentro da igreja, é aquele que diz, assim diz o Senhor, olha, o Senhor está mandando falar isso para você. É o dom que quando você está numa visita e Deus tem um recado para alguém, Deus te concede esse dom e você entrega ali para a vida daquela pessoa aquilo que ela precisava ouvir. Trazendo para o secular isso, o profeta aqui, de Romanos capítulo 12, aquela pessoa que muitas vezes fala na cara, que não tem muitas vezes papa na língua, como eu falei, né? Muitas vezes ele prefere perder a pessoa falando a verdade. Então nós podemos identificar, nós podemos olhar para a vida de algumas pessoas e quando a gente começou a estudar um pouco sobre isso, a gente começa a olhar para a vida de algumas pessoas e a gente fala, ó, aquele ali é mestre, ou aquele ali tem jeito de profeta. Aquele ali é um encorajador, aquele ali é um servo, aquele ali é um misericordioso. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é sobre o servo. O servo, ele é aquela pessoa que nós podemos dizer que ele é a base do ministério do líder. O ministério do servo é um ministério que ele é compatível com o ministério do líder. Por quê? Porque o servo, ele é aquela pessoa, como eu coloquei aí, ó,
a missão do servo é trabalhar nos bastidores. É fazer com que o objetivo dos líderes sejam realizados. O servo não busca popularidade para si, mas sim para os outros. Nós vemos muito evidente isso, quando nós olhamos para a palavra de Deus e em algumas pessoas que nós vamos estudar aqui. E Jesus, dando uma aula para os seus discípulos, ele parou um momento ali, e eles estavam ali querendo saber quem era o maior, quem era o menor, e Jesus parou, e eu queria ler com vocês em Lucas capítulo 22. Lucas 22, verso 26 e 27 diz assim: Mas não sereis vós assim, antes maior entre vós será como menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Jesus estava dizendo para os discípulos assim: olha, maior não é quem está servindo. Maior não é quem está à mesa, maior é quem está servindo. Eu, diante de vocês, eu sou como quem serve. Jesus estava dizendo a importância de quem tem esse dom, a importância de quem tem essa característica de servo. Ele é a base. Jesus está dizendo, olha, ele é o maior, ele é o mais importante. E para o papel do líder, daquele que exerce o dom de liderança, ele precisa caminhar com o servo. Porque o servo é aquela pessoa que vai se desgastar. O servo é aquela pessoa que, se ele comprar a ideia, né, se ele comprar o projeto, se ele comprar a missão que lhe for proposta, se ele entender isso, aceitar, ele vai até o fim, irmãos. Ele vai doar a vida dele, ele pode arrumar problema com a família, mas se ele tem uma missão, se ele tem um propósito, se ele tem um projeto, ele vai até o fim. Por isso, a liderança da igreja hoje, ela precisa identificar quem são os servos. Porque os servos são fundamentais. Todos os dons são importantes, mas os servos aqui, Jesus disse, maior é quem serve. Eles são importantes. É o dom característico, é o dom que você pode contar com essa pessoa para o que der e vier, que ele vai estar sempre à disposição. E uma pessoa aqui nas Escrituras que tem em evidência essa característica é Esther. Eu queria que você abrisse comigo Esther, no último capítulo 10, verso 1, 2 e 3. Essa é uma das principais características do servo. Depois disso, pôs o rei Assuero tributos sobre a terra e sobre a ilha do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Versículo 3. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Aí você fala, mas o que tem a ver? Você falou de Esther, agora você está falando de Mardoqueu. Porque uma das principais características de quem é servo é ver o seu líder, é ver aquela pessoa que está sobre ela alcançar os seus objetivos, alcançar os seus propósitos. Essa é a principal característica. E Mardoqueu só chegou nessa posição porque Esther foi uma mulher que desempenhou muito bem o papel de serva. Ela foi um canal de Deus, ela foi um instrumento de Deus para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de Mardoqueu e na vida do povo de Israel. Esther
vamos parar e pensar um pouquinho, né? Eu acredito que todo mundo conhece a história de Esther. Eu vou tentar ser muito breve aqui para a gente falar sobre ela. Por que Esther? O livro já leva o nome dela. Só que quando o livro termina, não termina falando de Esther. Termina falando de Mardoqueu. Esther foi uma menina que foi levada cativa de Israel para a Pérsia. Ela perdeu seus pais e o seu primo a adotou como filha. Então ela foi criada junto desse primo. O rei da Pérsia, Assuero, estava ali procurando uma esposa. E Mardoqueu, que era o primo, pai de Esther, foi lá e levou ela para que ela concorresse e disputasse junto com as outras pessoas. Uma das características de Esther, e é uma das principais características do servo, é que as pessoas foram achando graça. Quando ela foi apresentada ao comandante das mulheres, né, o guarda das mulheres, ele achou graça. Ele viu que ela era bonita, ele viu que era uma menina formosa, uma menina gentil, achou graça a Esther aos olhos dele. E ele começou a dar para ela o melhor, começou a ajudar ela, e a Bíblia diz lá, indo um pouco mais para frente, no capítulo 2, volta um pouquinho aí no capítulo 2, aqui no verso 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos que a viam. Então, uma das características de quem é servo, ele conquista fácil as pessoas. As pessoas são atraídas pelo jeito daquele que é servo. No versículo 17 diz que o rei também achou graça. Quando o rei olhou Esther e viu a sua beleza, a sua formosura, e viu a sua gentileza, e olhou essas características nela, ele amou Esther muito mais que as outras. E a tomou por rainha. Então Esther, ela tem algumas características que são importantes e fundamentais para nós entendermos quem é servo. Sabermos se nós temos esse DNA de servo dentro de nós. Após passado esse tempo, Mardoqueu, que é o tio pai de Esther, eu não sei nem se existe essa palavra tio pai, mas é o primo pai de Esther, ele descobriu que estavam fazendo lá um montim para matar o rei. E o que ele fez? Ele entregou para Esther. Falou, Esther, está acontecendo isso e isso. Quando Esther foi falar com o rei, ela falou assim, ela falou tudo o que Mardoqueu tinha falado. Mas aqui no versículo 22 do capítulo 2, diz assim, ó, e veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Ela não tomou a glória para ela. Então quem é servo, uma das características de quem é servo, ele não toma a glória para si das coisas. Ela falou ao rei em nome de Mardoqueu. Senhor, meu rei, quem descobriu isso foi Mardoqueu. Uma outra característica interessantíssima de Esther, a gente encontra aqui no capítulo 4, que é também uma característica muito, muito peculiar de quem é servo. Capítulo 4, versículo 11 diz, todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, bem sabe que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, esses 30 dias, não sou chamada para entrar à presença do rei. O que aconteceu aqui? Depois que Mardoqueu revelou a conspiração, o rei foi lá, tomou providência, matou os caras que queriam fazer essa conspiração contra ele. Uma outra pessoa chamada Amã se levantou, estava ali lutando para prejudicar o povo judeu, por causa de problemas que ele teve com o Mardoqueu. E aí ele fez com que o rei fizesse um decreto para exterminar todos os judeus de todo o reino persa.
Então Mardoqueu lançou esse desafio para Esther. Ele se vestiu de pano de saco, jogou cinzas na cabeça, mostrou indignação, chamou o povo de Israel para se juntar a ele com jejum e oração, para clamar a Deus pelo socorro. Quando Esther ficou sabendo que Mardoqueu estava nessa situação, qual que é a primeira coisa que o servo faz nessa hora? Não é querer saber o porquê da coisa, o porquê que está acontecendo, mas é servir, é enviar a provisão que ele precisava. Esther pensou, se meu primo está nessa situação, eu vou mandar roupa para ele. Foi a primeira coisa que ela fez. É a característica do servo. Ele quer servir, ele quer ver a pessoa bem, ele quer ver a pessoa suprida. Essa é uma característica de Esther. E antes mesmo que ela perguntasse o porquê que ele estava assim, ela mandou a roupa. E ele falou, não, eu não quero. Eu não quero me vestir. E foi aí que ele revelou toda a situação, contou tudo o que estava acontecendo. E a rainha lançou esse desafio para Esther. E no capítulo 14, diz assim, versículo 14, capítulo 4. Porque se de todo te calares, Esther, Mardoqueu está falando para ela, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Uma das fraquezas de quem é servo é a indecisão no momento difícil, no momento de decisão. Por isso que o servo também, ele precisa andar e caminhar com quem é encorajador. Porque Mardoqueu assumiu essa postura de encorajador aqui e falou para ela assim, olha, pode ser que você está aqui para que você desse esse livramento ao seu povo. Talvez foi para isso que Deus te trouxe aqui, te colocou nessa posição. E Esther tomou coragem, tomou ânimo, e ela falou aí no versículo seguinte, o 15. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Outra característica do servo, ele sabe trabalhar em equipe. O servo sabe trabalhar com pessoas, com grupos. Você vê que Esther, quando ela tomou para ela aquela missão, quando ela tomou para ela aquela responsabilidade, logo ela fez o quê? Tratou de envolver todo mundo que estava perto. Olha, fala para o povo não comer, jejua todo mundo fica em oração. Eu e minhas moças, as moças ali que talvez não eram nem judias, nós vamos jejuar também, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou cumprir o propósito e eu vou cumprir o desafio que me foi colocado. Esse é o servo. Por isso que ele é tão importante, por isso que Jesus lá atrás falou da importância do servo, que maior é aquele que serve, porque o servo, quando ele assume o compromisso, quando ele assume uma responsabilidade, quando ele traz para ele a responsabilidade da coisa, ele vai até o fim, irmãos. E se tiver que prejudicar a sua vida, se tiver que trazer danos para ele, que seja, mas que aqueles que estão sobre ele alcancem o seu objetivo. Essa é a característica do servo. Esther desempenhou muito bem esse papel. E o desenrolar da história nós sabemos, né? Ela marcou um banquete, o rei estendeu sobre ela o cetro, ela tocou no cetro, o rei permitiu que ela fosse até ele, ela convidou o rei para um banquete, chamou Amã também, que era o homem que estava ali fazendo toda aquela manipulação contra os judeus, fez um banquete, mas uma outra fraqueza do servo. Ele titubeia muito para dar resposta. É uma pessoa muito indecisa, é uma pessoa que, para falar na cara de alguém o que está acontecendo, ele pensa, ele dá volta, ele bola um cinema, um teatro inteiro para dizer alguma coisa para alguém. E nós vemos isso em Esther. Ela marcou o primeiro.
Quando todo mundo estava lá, o rei falou: Esther, o que você deseja? Pede-me o que você quer. E ela, eu imagino que ela ficou meio nervosa, mão suada, e pensando: meu Deus, e agora o que eu falo? Como que eu falo? O que eu vou dizer? E ela pensou e falou aquilo que veio na boca dela: se o Senhor permite, eu queria fazer um outro jantar. E que todos pudessem estar de novo. E o rei achou graça, e gostou, e convocou todo mundo de novo. E nesse segundo jantar, ela revelou as intenções malignas de Amã. E o que Amã queria fazer. E o rei deu a Esther, ao povo judeu, a liberdade de se defender contra os seus inimigos. O povo judeu conseguiu vencer todos os seus inimigos, aqueles que iriam se levantar para matar os judeus. E os judeus conseguiram se livrar, irmãos. Conseguiram, porque Deus usou uma pessoa com característica de serva para poder interceder, para poder se colocar diante do rei, ainda que a própria vida. Esse é o servo. E por isso que nós vemos que lá no final, quando o rei descobre toda a trama, o rei manda matar Amã, toda a família de Amã, extermina toda a casa de Amã, coloca Mardoqueu como o segundo homem mais importante da Pérsia, engrandece Mardoqueu. E o que ele diz aqui no finalzinho lá do capítulo 10, do versículo 3, ele fala: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procuraram o bem do seu povo, e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Era propósito de Deus. Deus tinha um plano, e Ele precisava de alguém como Esther para ser essa ponte, para que esse líder, esse pai, esse cara que para Esther foi um mentor, foi um líder para Esther, ele alcançasse o seu objetivo. Ele alcançasse, talvez Mardoqueu alcançou coisas que ele nem imaginava, mas era necessário para que Deus desse esse livramento ao povo judeu. Esse é o servo. Essas são as características do servo. Eu quero ler com você aqui rapidamente algumas características e algumas fraquezas. Meu Deus, o tempo. Olha o servo. Vê necessidades externas, é rápido por atender essas necessidades. O servo trabalha bem em equipe. Nós vimos lá o que Esther fez. Ela convocou todo mundo, juntou todo mundo, trouxe todo mundo, e o pessoal abraçou a ideia com ela também. Não se importa com o que os outros vão dizer. É leal à sua família. Tem um trecho aqui que diz que Mardoqueu, Esther obedeceu a Mardoqueu porque ele falava para ela assim: olha, não fala de que nação você é. Não fala qual é a sua origem. E mesmo ela sendo rainha, ela obedecia às ordens, ela obedecia essa direção que Mardoqueu, que era o seu líder ali no princípio, falava, o que ele orientava ela. Ela guardava isso mesmo numa posição alta como rainha. Porque para Esther não era importante ela se destacar. Não, mas é que o propósito de Deus, o propósito sobre a vida daqueles que estavam sobre ela se cumprisse. Esse era o objetivo de Esther. É uma pessoa que trabalha, uma característica, trabalha arduamente, muitas vezes trazendo danos para si próprio. Procura arrumar desculpas para justificar o erro dos outros. Porque o servo, ele não gosta de conflitos, atritos. Então quando ele vê uma pessoa errando, uma pessoa fala para ele: mas fulano falou mal de mim. Não, mas ele podia estar num mau dia. Não leve em conta. Talvez ele chutou aqui da cama quando acordou, ou ela. Então ele dá desculpa porque ele não gosta, ele não quer atrito, ele não gosta de ver confusão. Esse é o servo.
tem afinidade com líderes, reis, governantes. E muitas vezes, por causa dessa afinidade, ele é mal visto. Algumas fraquezas. Tem dificuldade de dizer não às demandas. O servo é assim. Ele olha para uma igreja como essa, e ele vê algumas necessidades, aí o servo vai se envolvendo. Ele quer se envolver na diaconia, ele quer se envolver no louvor, ele quer fazer o crawl, ele quer cuidar de casais, ele quer cuidar de jovens, ele quer trabalhar com juniores, ele quer se envolver. Só que uma das fraquezas, por que isso é uma fraqueza? Porque ele vai acumulando um monte de coisa, não sabe dizer não. Fala, Jeová, né? Não sabe dizer não. E aí quer fazer tudo, e depois quando eles veem, ele não está dando conta de nada. Eu também. Gosta de mimar os outros, o servo. Ele gosta de mimar as pessoas. Gosta de mimar. Uma pessoa que leva um filho na casa de quem é servo, o servo mima. A pessoa está lá. E o filho está lá querendo mexer nas coisinhas da casa do servo. E o pai está ali segurando o menino, aperta o menino, belisca o menino, prende o menino, amarra o menino. E o servo, não, deixa ele pegar, deixa ele brincar. Ele mima as pessoas. É aquela pessoa que ele se envolve com muitas coisas. Trabalha arduamente. Você pega um casamento, como que um servo age num dia de casamento aqui no Parque América? O servo é aquela pessoa que ele vai servir o refrigerante, daqui a pouco ele está servindo o salgado, daqui a pouco ele vai lá no banheiro dar uma olhada para ver se está tudo certinho com o lixo, com as coisas, se não tem água no chão, e a esposa do servo só fica lá olhando, que hora que esse camarada vai vir dar atenção para mim? E o servo está correndo, o servo passa pela esposa, está servindo todo mundo, é perigoso passar pela esposa e não servir a esposa, porque ele está tão focado na missão, no projeto dele, no projeto ali, na missão que foi designada para ele, que ele fica com a cabeça 1000 por hora. E a esposa está lá só de olho, quando que esse camarada vai vir falar comigo? Ou vice-versa. Ou vice-versa. Não sei porque eu usei o masculino aqui. Não sei. Esse é o servo, irmãos. Temos servos aqui hoje? Amém? Esse é o servo. Rapidamente aqui. Vou falar correndo sobre o misericordioso. Amém. Então vamos voltar lá para o servo. Tem. Então tá lá. Outra fraqueza dele. Tende a se colocar como vítima. O servo, ele tende a se pôr como vítima. Vocês viram como Esther, como ela se colocou diante da situação? Quando Mardoqueu lançou para ela o desafio, quando ela soube daquilo, ela falou, mas todo mundo está sabendo que ninguém pode chegar diante do rei sem ser convidado. Porque a sentença é morte. A sentença é morte. Então, ele se coloca como vítima, como coitado. Isso é uma fraqueza do servo. Se colocar nessa situação. E aí ele precisa de pessoas que vão ali impulsionar ele, que vão ali dar essa direção, que vão incentivar, como o Mardoqueu fez com ela, que vai empurrar ela para cumprir ali o que Deus chamou, o que Deus determinou. Muitas vezes, no calor das emoções, o servo ele não consegue enxergar com clareza aquilo que precisa ser feito. E ele precisa de pessoas que caminhem com ele, ele precisa de pessoas que vão ajudá-lo a cumprir esse propósito de Deus. Esse é o servo. E a liderança da igreja precisa identificar com pressa quem tem essa característica.
nós precisamos identificar, nós precisamos conhecer, porque muitas vezes nós julgamos mal. O servo é aquela pessoa que, pela proximidade dele com a liderança, ou com um líder específico, as outras pessoas olham enciumadas para ele e falam: esse cara está querendo cargo, esse está querendo uma vaguinha de pastor, esse está querendo uma vaguinha no louvor. Mas não, irmãos, nós julgamos mal porque nós não conhecemos as características, e por isso está sendo apresentado para nós isso. Porque quando nós conhecemos as características, e eu saber e olhar para o pastor Francisco, olhar para o pastor Ricardo, olhar para alguns de vocês e saber: nossa, esse irmão tem essa característica, então eu não posso pensar dessa forma porque isso faz parte da característica dele. Eu não posso julgá-lo, eu não posso apontar o dedo para ele, eu não posso feri-lo. O servo, da mesma forma que o servo, ele é um cara apegado, e quando ele abraça a ideia, o propósito, o chamado, ele avança, ele dá o seu melhor. Se o servo é ferido, o contrário também é verdade. Ele se fecha, ele se retrai. Quando nós não entendemos e julgamos, apontamos o dedo e somos muitas vezes instrumentos usados para chatear ou ferir quem é servo, esse servo ele se fecha, ele perde o prazer de ajudar a liderança, ele perde a vontade de servir. Por quê? Porque isso trouxe mágoa, isso trouxe chateação, isso trouxe rancor. Por isso nós precisamos identificar e conhecer e saber, irmãos, como lidar com quem é servo. Amém? Temos servos aqui hoje? Amém. Vamos orar? Queria chamar os pastores aqui. Se você se identificou com essa característica, com esse chamado, nós queremos orar por você. Se você se identificou com isso, nós queremos orar, nós queremos interceder por você. Queria que os pastores viessem aqui, se os irmãos pudessem fazer um solinho para nós aqui, um instrumental. Pode vir, irmão, se você se identificou com isso, se você se identificou com esse chamado, com essa característica, nós queremos orar por você. Os pastores aqui vão orar por você. Vem. Deus quer trazer cura para o teu coração, servo. Deus quer te levantar, Deus quer te erguer de novo. Deus quer colocar novamente uma motivação dentro do teu coração. Deus quer te levantar porque você é importante para o reino. Você é importante, você é importante. Deus quer mudar a tua história de novo. Deus quer fazer com que você se una à liderança para que o propósito de Deus seja completo na vida de alguém. Os irmãos que ficaram aí, estenda suas mãos para cá, ore por eles, ore por essas pessoas que aqui estão. Como eu falei, você pode ter um ou mais dons, um ou mais características. Pode vir, irmão, pode vir, mesmo que você já veio nas orações das outras semanas. Mas pode vir. Deus quer trazer cura ao teu coração, servo. Deus quer trazer um ânimo. Levante as suas mãos, querido. Intercedam por essas pessoas aqui. Intercedam por elas porque elas são a base. Elas são a base, elas são aqueles que vão ajudar líderes a alcançar os seus objetivos. Não que os outros não vão, mas esses servos aqui são aqueles que vão levar líderes a alcançar projetos, sonhos, planos, coisas que vêm do coração de Deus. Aleluia. Levante a sua voz, levante a sua voz. Ore por eles, ore por eles. Levante um clamor por esses irmãos. Oh Deus. Pai querido,
Como um servo eu me ponho diante da tua presença, representando cada um desses irmãos. Senhor, eu quero te pedir perdão, porque talvez eu não tenha exercido o meu chamado, eu não tenho exercido essa característica. Senhor, eu quero te pedir perdão, porque Deus, talvez, pessoas que aqui estão na frente, desanimaram, desacreditaram, por causa de palavras, por causa de homens, por causa de pessoas. Mas eu, como servo, Senhor, tenho que tomar posição em relação ao meu chamado, ao propósito que o Senhor colocou nas minhas mãos. E eu não posso me deixar abater por pessoas, não posso me deixar abater por situações, por circunstâncias. Deus, em nome de Jesus, nos levanta os servos aqui nessa manhã. Nos perdoa, Senhor, porque nós paramos, e a culpa não são das pessoas, são nossas mesmo. Nos perdoa, Senhor, porque como servo eu não estou desempenhando aquilo que eu preciso fazer. Papai, agora como igreja, Senhor, eu quero te pedir perdão. Perdão se eu ofendi alguém com a característica de servo. Perdão, Senhor, porque talvez eu falei palavras que machucaram essas pessoas, que trouxeram a ela uma baixa estima. Senhor, talvez, Senhor, nós como igreja estamos neutralizando o potencial desses servos. Por isso, Senhor, como igreja eu quero pedir perdão a Ti. Perdoa-nos como igreja, Senhor. Perdoa-nos como igreja. E restaura, Senhor, a vida desses irmãos. Que mais servos apareçam, que mais servos se levantem, para a glória do Teu nome, Senhor. Oh Espírito Santo, vem restaurar, vem curar, vem libertar, vem, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser impulsionadores dos servos. Ajuda-nos a motivá-los a prosseguir como Mardoqueu fez com Esther. Ajuda-nos a estimulá-los. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos sabedoria para que nós possamos ser canais de bênção na vida desses irmãos e possamos impulsioná-los. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Toma posse, servo. Toma posse, servo. E agora o que nós precisamos fazer como servos? É ter atitude. É ter atitude como Esther teve. Depois de ser animada por Mardoqueu, depois de ser incentivada por ele a cumprir o propósito de Deus, ela teve atitude, ela se decidiu, ela partiu, ela foi, ela se colocou à disposição. Então tenha atitude, amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.